60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Salve cria, salve quebrada, tudo tranquilo? A gente preparou para vocês uma breve apresentação, né, da importância de se estudar literatura, tá ligado? Então acompanhe aí com os slides, os próximos áudios e qualquer coisa já sabe, né? Liga nós. A gente pensa em escola como um lugar onde você vai apenas para aprender com aquele professor. Mas, na verdade, o que a gente tem é uma relação muito mais dialética disso, porque o professor também aprende muito com o aluno. Isso acontece porque em todos os lugares que chegamos, e principalmente no ambiente acadêmico da escola, trazemos junto com a gente a nossa leitura de mundo. E o que é essa leitura de mundo? Paulo Freire vai dizer que os alunos não são folhas em branco, que o professor vai escrever todo o conhecimento. Vocês aí já chegam na escola sabendo situações da família, situações sociais, que observam e acabam lendo o mundo, porque essa leitura vem de observar as coisas ao seu redor e fazer interpretações sobre ela. Você pega a visão de uma situação e reflete sobre aquilo. Faz tipo nota mental, tá ligado? Essa é a leitura de mundo. E vocês fazem isso com muito mais frequência do que imaginam. Vocês gostam de muita coisa que faz essa leitura. O rap, o funk, o samba. Essas músicas populares, majoritariamente negras e periféricas, são construídas em determinados contextos sociais e contam suas histórias a partir dessa vivência. A partir de coisas observadas, rap, funk e literatura? Como diria Racionais, você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. E eu digo, tudo quebrado. A gente está aí fazendo manifestação a rodo sobre educação, contra a violência policial e contra o genocídio da população negra. A gente quer direitos, tá ligado? Mas esses direitos não têm que ficar restritos ao que a gente coloca como básicos, como água, comida, saneamento básico, o mínimo de segurança para não levar tiro por aí. A gente tem que pensar também que o nosso direito ao lazer é fundamental para a nossa saúde mental, para o nosso psicológico, tá ligado? A gente tem que ir para aquele baile, jogar aquele futebol de domingo, curtir aquele pagodão, faz bem, alivia. E nesses lugares, como a gente já viu, também estamos consumindo cultura. As letras dessas músicas não estão ali à toa, tá ligado? É fundamental para a quebrada. Junto com esses elementos de cultura e de lazer, tá também a literatura. Ela também é uma forma de expressão artística e mostra pra gente diversas visões do mundo. Pegou a visão? Porque ela é escrita de diferentes lugares,
por diferentes pessoas e de diferentes estilos, tá ligado? Assim como o rap, o funk e o samba possuem características próprias que permitem que a gente diferencie cada um deles, forma de rimar, ritmo, batida. A literatura também tem isso. Ela usa a nossa língua para construir uma linguagem literária, uma linguagem cheia de estruturas, tá ligado? Cheia de características próprias. E essas características vão se diferenciar também quanto gênero. Por exemplo, a música é música. Aí a gente tem o funk, o rap, o samba, que são gêneros musicais. A literatura também tem seus gêneros: conto, diário, romance, crônica. Assim como essas músicas, a literatura também pode ser usada para fazer uma denúncia social, apontar o dedo na cara do Estado e falar mesmo, tá ligado? Aí a gente tem alguns exemplos. Os Racionais, quando falam que a cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. O Djonga, que denuncia em inúmeros sons o racismo que sofre por ser preto e o julgamento da sociedade que coloca o homem negro como bandido. A Tássia Reis, quando diz que é preta demais para ocupar certos cargos na sociedade. Na literatura, a gente tem caras como Machado de Assis, o escritor negro do século XIX, que escrevia diversos livros e contos que tratavam, dentre outras coisas, sobre a desigualdade social e racial no país naquela época. Os contos que tratam disso, né, dentre vários, mas alguns exemplos, são A Causa Secreta, Pai contra Mãe e O Caso da Vara. A gente também tem a Carolina Maria de Jesus, do nosso passado mais recente aqui no Brasil, uma escritora negra e favelada, que também denunciava essas desigualdades da nossa sociedade. Entre os seus livros, né, seus diários, que foram transformados em livros, a gente tem dois mais conhecidos, que são O Quarto de Despejo e Diário de Bitita. Transformação se faz pelos livros. Então a gente já viu a relação dessa literatura com as músicas que a gente escuta, como ela é construída, do que ela pode tratar, e agora a gente chega na importância de consumir e produzir literatura como ferramenta de transformação social. Porque quando você lê alguma fita, você está estimulando a sua mente, tá ligado? Tá fazendo ali uma transformação interna. E essa transformação interna da pessoa que tá lendo, né, desse leitor que somos nós, vai refletir numa transformação social. Porque, porque o escritor do livro nunca dá nada de bandeja pra gente. A literatura sempre pode ser revisitada. Você sempre pode voltar ali, ler de novo, entender uma outra coisa, pegar uma outra visão do bagulho. Assim como você pode ouvir aquela música de novo e prestar atenção em outros detalhes, tá ligado? São coisas atemporais. Por isso, esse processo de leitura é complicado, porque ele envolve decifrar, que é analisar nos mínimos detalhes, sabe? Resolver, decifrar um enigma, compreender e interpretar o que está sendo dito. Então, para você ler alguma coisa, você precisa inserir naquilo a sua leitura de mundo, fazer uma interpretação daquilo com o seu conhecimento. A sua bagagem cultural vai te ajudar a ler uma obra, a ler um texto. Você vai fazer conexões entre aquilo que você está lendo e aquilo que você já sabe. Então você vai preenchendo as lacunas, você constrói o sentido do texto junto com o autor. Você percebe na real que você é um sujeito protagonista, tanto da sua leitura quanto da realidade. Então você tem escolha de construir a sua vida com a literatura, dentro da literatura, na sociedade e mudar essa sociedade. Você tem a responsabilidade de fazer isso. Se você construir aquela literatura, você pode construir a sua própria vida dentro e fora dos livros. Salve família! Então, aí agora que a gente já falou de como a literatura é importante para várias fitas na vida, como ela abre nossa visão, né, do mundo, das relações que a gente tem no mundo, a gente vai ver como que ela aparece nos vestibulares, que é a porta de entrada aí para o mundão acadêmico. A gente vai começar falando do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele serve como atestado de conclusão do ensino médio. Ele serve para o SISU, que é a porta de entrada para várias universidades federais. Como vocês estão vendo aí no mapa, tem distribuído no Brasil inteiro.
E é aquela coisa, você pode ir estudar onde você quiser, parceiro. Basta você escolher qual que você quer prestar. O Enem ele também pode servir como complemento de vestibular, por exemplo, da Unesp, da Unicamp. A nota do Enem serve para somar na nota do vestibular da instituição. E na rede privada, o Enem é usado dentro do ProUni, que são as bolsas, os descontos que a gente pode ter na faculdade privada, e também serve para o FIES, que é o financiamento estudantil. Você estuda, supostamente o governo custeia os seus estudos enquanto você está na faculdade, e aí depois você tem uma dívida aí pelos próximos anos, depois que você se formar, para pagar, né? E nesse ponto, recomendo fortemente que vocês pesquisem sobre o grave endividamento dos estudantes. Nos Estados Unidos saiu uma matéria sobre isso recentemente, e também no Brasil a gente já começa a ter esse tipo de problema. Mas enfim, vamos falar sobre a literatura no Enem. A literatura no Enem, ela não cai específico dos livros. Conhecimento específico de determinado livro, você tem que saber das personagens, da trama. Não cai dessa forma. Importa muito mais a gente saber sobre os movimentos literários, sobre as principais características e conseguir relacionar esses movimentos com os grandes autores, principalmente da literatura brasileira. E agora vamos dar uma olhada nas obras que caem nos principais vestibulares do país. Para a gente ter uma ideia de números, a FUVEST, que é o vestibular que dá entrada para a USP, Universidade de São Paulo, teve no último ano mais de 136 mil inscritos. Essas obras são, em sua grande maioria, brasileiras, mas elas também podem ser portuguesas ou também dos países africanos de língua portuguesa, como é o caso de Angola. Tem sempre as exceções, por exemplo, a gente está vendo aí na tela, na Estadual do Rio de Janeiro, foi pedido no último vestibular o 1984, que é britânico. Essas obras podem ser mais antigas, como por exemplo na época da colonização do Brasil, é o caso dos Sermões do Padre Vieira, e elas também podem ser mais atuais, que é o caso de 9 Noites, que é de 2002, do Bernardo Carvalho. É importante, Quebrada, a gente sempre pesquisar a lista de obras literárias para cada ano que for prestar, para cada faculdade, porque pode ter alterações nessas obras, elas podem ser atualizadas, podem ser diminuídas. Esse ano de pandemia, a Unicamp reduziu bastante a lista de obras exigidas. E tem universidade também que pede literatura regional, como é o caso da Estadual do Amazonas, que pede a literatura amazonense, que é esse primeiro livro que vocês estão vendo na tela, e na Estadual da Bahia, a literatura é exclusivamente baiana, todos os autores são baianos. Na lista da FUVEST para a USP, a maioria também é literatura brasileira, mas a gente tem um escritor angolano também, que é o Pepe Tela. Lembrando que Angola é um país africano de língua portuguesa e as nossas relações sociais históricas são muito fortes. Enfim, eu queria falar da lista da Unicamp, que vocês estão vendo aí na tela, e a gente tem a nossa pérola do rap nacional, que é o álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, de 1997. Agora, em 2020, vai ser o primeiro ano que esse álbum vai ser cobrado no vestibular da Unicamp. E é a partir desse álbum, que a gente do português pretende levar o conhecimento da língua para vocês, tá bom? É isso, Quebrada, tamo junto. E aí, Quebrada, salve, salve. Então, rapaziada, eu trouxe um exercício do Enem de 2014, tá ligado? Mas antes mesmo de resolver esse BO, eu quero esclarecer uns pontos da hora. O primeiro todo mundo tem que saber, mano, que é o que é soneto. Ele nada mais é do que uma composição poética que é composta por 14 versos com números variados em sílabas, tá ligado? O soneto é um poema de uma forma fixa. Então ele sempre vai ser composto por 4 estrofes, sendo que as 2 delas são constituídas por 4 versos. Que daí vem o nome de quarteto, e as 2 últimas de 3 versos, cada uma com seu terceto. Isso é uma marca do classicismo, mas isso daí já é uma outra conversa.
A gente pega para observar esse poema, antes de tudo, a gente tem que ver a marca do pré-modernismo que está nesse soneto. Augusto dos Anjos, mano, ele trata do seu soneto a morte. Ela é o limite que tudo acaba, podridão. É disso que o Augusto tá falando, tá ligado? E Augusto também, ele é antilírico. O que seria isso? Então, mano, ele não tem expressão poética. No meio do soneto parece que o mano tá falando de química, de biologia, menos de sentimento, que é a questão focada no período literário. Então é necessário saber as características de cada período. O pré, ele é a transição do simbolismo. E tem a caracterização do modernismo também. É uma mistura de aspecto, tá ligado, mano? Fica com um pé lá e um pé aqui. Os caras que estão escrevendo nessa época, eles querem inovar. Então, eles não fazem parte de uma escola literária. Eles só precisam de um espaço para colocar o que eles criam. E daí que vem o pré-modernismo. Depois que vocês lerem o poema, eu vou clarear as ideias das alternativas com vocês. Aí vai ficar mais suave, fechou? Presta atenção no enunciado. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poesia e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... Agora eu vou esclarecer a ideia para nós. O bagulho da alternativa A, o soneto e a metrificação. É tudo do bonde do simbolismo. Então não dá a ideia de transição. Então já excluí essa. Maluco, ele não quer só mostrar o simbolismo, tá ligado? Ele quer modernizar. E essas palavras, expressões, são modernas para a época que o soneto foi escrito. O que mantém ele no simbolismo é o soneto em si, a forma estrutural do bagulho, que eu já expliquei no começo, que é 2 quartetos e 2 tercetos. Suave? Então eu excluí a B também, que essa daí não vira. Por mais que seja uma linguagem que envolve o cientificismo, ele não volta só para a imagem do homem, tá ligado? Com um todo. Ele usa um jogo de palavras para estar expressando o que ele tá sentindo. Alternativa D. Olha, a forma que ele escreve o poema é do bonde do parnasianismo e do simbolismo, que nada mais é do que soneto. Mas como isso, ele já joga umas palavras diferenciadas, tá ligado? Que é para lançar uma ideia central. E por fim, a gente vê as neuroses que o autor tava na vida dele. Isso aí no simbolismo ganha o nome de transgressão. Então a D, irmão, é a correta, tá firmão? Agora, maluco, a letra E. Valores morais em nenhum momento é tratado nesse soneto. Nós, calada quebrada, nós sabe como que resolve quando a fita é de valor moral, tá ligado? Então a gente pode ver que a última coisa que foi tratada aqui foi esse tal desses valores. Espero ter ajudado e forte abraço. Salve quebrada, satisfação. Pra quem acompanhou até o final aqui, segue nós nas redes pra fortalecer nosso trampo. E fiquem aí com um recadinho de um parça nosso aí chamado aqui do parça Antônio Cândido. Aqui no livro ele diz o seguinte: nem só de pão vive o homem, tá ligado? Mas de tudo a literatura. Pegou a visão, leque?